Graça e paz, amados. Amém? Podem sentar todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos naquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu louvo ao Senhor porque você veio e nós estamos aqui para cultuar. Louvo a Deus por você que está em casa também cultuando a Deus conosco. Que Deus abençoe sua vida, que a palavra de Deus alcance o nosso coração. Amém? E eu agradeço a Deus porque, chegando aqui algumas vezes nas orações de Marcílio e na ministração do louvor, ele falando sobre cruz, e eu falei: Senhor, eu acho que é isso mesmo, era isso mesmo que o Senhor tinha para nós nessa noite, falar sobre a cruz de Cristo. E gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Todos acharam? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pai, nós te louvamos por tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque ela não precisa de nenhum de nós para ser verdade. Ela é a verdade, porque é a tua palavra. Nós louvamos o teu nome porque ela fala conosco, mesmo quando nós já estamos lendo. A tua palavra fala ao nosso coração e nós te louvamos, ó Deus. Pedimos que o teu Espírito venha ministrar para cada um de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que sejamos todos nós alimentados por Ti, que todos nós saiamos daqui com a compreensão daquilo que a Tua palavra nos diz acerca de Cristo, acerca da Sua morte na cruz e o que a cruz de Cristo representa e deve ser em cada um de nós. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. A nossa vitória está na cruz de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. A nossa vitória está na cruz de Cristo. Um livro de John Stott, que tem por título A Cruz de Cristo, ele faz uma menção que eu acho interessante. Ele diz assim: acredito piamente na necessidade de tais elucidações pela polêmica que envolve a cruz, pois, como instrumento de tortura da mais violenta, sangrenta, sem falar de todos os procedimentos que a antecedem, fazem dela algo a ser esquecido, não mencionado para não chocar a sociedade odierna. E muito mais pela necessidade, como diz o autor, de demonstrar que a cruz representa para a raça humana condenada a extinção e extermínio total. Mas os praticantes do cristianismo, na sua maioria, não sabem que sentimento envolve a cruz de Cristo: se repúdio e aversão pela sua crueldade, ou se paixão pela sua obra redentora, se é maldita ou se é bendita, odiada por maltratar o mestre amado, ou amada por ser o objeto de salvação. E John Stott, nesse livro, ele vai tratar da importância da cruz e o que ela representa para nós, e como ela é vista. E como ela é vista e como muitas vezes ela é esquecida na nossa humanidade, na nossa crença, na nossa fé.
porque a cruz, ela tem essa ambiguidade. Ela é instrumento de tortura, como ele mesmo diz, mas ao mesmo tempo a cruz é um instrumento de bênção. E aí a gente fica, meu Deus, como que uma coisa pode ter dois significados? E a gente vai, no decorrer da mensagem, trazer alguns pontos que são interessantes para a gente perceber, porque como instrumento em si, às vezes é discriminada, as pessoas, por que cruz? Por que falar de cruz? Por qual o simbolismo da cruz? E quando alguns veem a cruz, ignoram a cruz, né? Nem todos têm apreço pela cruz, e de fato em si só, o madeiro, talvez ela não signifique tanta coisa, mas o seu simbolismo e aquilo que está envolvido na cruz, deve ser para nós, amados, trazer para nós uma reflexão, e nos fazer compreender que a cruz, ela foi e ela é um instrumento que nos une a Deus. Porque é nela, e foi nela, que o nosso amado Jesus foi sacrificado, como cordeiro, como nós acabamos de ler. Como cordeiro, como ovelha para o matadouro, assim Cristo foi levado. Um instrumento de tortura, que não é muito comum na história dos hebreus. Não se ouve falar muito da cruz como instrumento de tortura no Antigo Testamento, nem na história dos hebreus. A cruz, ela, segundo alguns estudiosos, ela passou a ser um instrumento de tortura no período romano, né? Quando os malfeitores, os assassinos, aqueles que praticavam os piores atos, eram condenados à cruz. E a gente começa a perceber, quando a gente fala assim, às vezes se torna até muito banal essas frases que a gente diz, Cristo morreu na cruz, e a gente às vezes não para pensar quão profundo isso significa. O que isso significa para nós? O que significa dizer que Cristo morreu na cruz? O que isso representa? Você já parou para pensar sobre o que significa Cristo ter morrido na cruz? Ou talvez nós estamos repetindo as frases que nós ouvimos ao longo da nossa vida de fé. Cristo morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, e a gente vai reproduzindo essas frases, mas sem parar para pensar o que está por trás, o que significa, por que ele morreu na cruz, o que aquilo representou, o que aquilo trouxe para nós, por que tinha que ser morte de cruz. E a palavra de Deus tem resposta para nós nessa noite, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é ela que fala aos nossos corações. Então, como nós acabamos de ler Isaías vai falar desse Cristo, o servo sofredor, aquele que levou sobre si as nossas dores e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a cruz, amados, é nela que está a nossa vitória. Muito se fala de vitória, muito se fala de possuir, de ter a vitória, e certamente, na maioria das vezes que nós falamos das vitórias, elas estão muito mais relacionadas aos bens que nós possuímos, às coisas desta vida. E poucas vezes que nós falamos de vitória está relacionada à cruz de Cristo. A vitória da cruz, onde todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. É na cruz. Por isso que a cruz, de fato, é a nossa vitória. É na cruz que está o nosso triunfo, porque foi nela que Jesus triunfou sobre a morte. A cruz de Cristo. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos e trazer para os irmãos, para a gente compreender o que as Escrituras falam acerca da morte de Jesus. Então, a cruz de Cristo, primeiro, é uma providência de Deus. A cruz de Cristo é uma providência de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que Deus cria todas as coisas, e que Deus cria o homem, e que Deus cria a mulher, e que Deus dá para eles o jardim do Éden, para que eles cuidem, e que Deus dá a Adão a autoridade para dar nomes a todos os animais, para cuidar da terra. Deus, o Deus bom, o Deus gracioso, o Deus glorioso, que criou todas as coisas e entregou nas mãos deles. E eles, por um ato de rebeldia, de egoísmo total, porque uma das marcas, das principais marcas do pecado é o egoísmo. Porque o pecado, ele não pensa em Deus. O pecado tem a ver com nós, tem a ver com os nossos prazeres.
Por isso que uma das marcas principais do pecado é o egoísmo, porque só tem a ver com a gente, não tem a ver com o Senhor. Tem a ver com os nossos prazeres, com os nossos desejos, com aquilo que nos satisfaz. E foi isso que aconteceu com o casal. O pecado que dominou o coração deles fez com que eles, de tal maneira egoísta, virassem as costas para o Senhor. Mas Deus não é vencido, amados. Deus não é vencido nunca. O Deus eterno que criou todas as coisas, sabendo na sua presciência de todas as coisas, Ele providenciou a cruz desde o Éden. Porque em Gênesis 3,15 o texto vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um é Cristo. E ele nasceu. Mas até o seu nascimento, a trajetória é muito longa. O povo hebreu caminha pelo deserto. O povo hebreu é escravo no Egito. O povo hebreu entra em Canaã. O povo hebreu, vai se rebelando contra Deus e confessando seus pecados. E Deus perdoa esse povo. Mas a promessa de Deus, ela estava viva. A promessa de Deus, ela não se perde em momento nenhum. Quando Deus diz, ali no Éden, que ainda com o pecado, trazendo morte para aquele casal, ainda que o pecado tivesse distanciado o homem de Deus, e é isso que o pecado faz, ele nos separa de Deus. O pecado não separa o homem de Deus, ou não separou o homem de Deus apenas no Éden, não, mas o pecado nos separa de Deus em qualquer tempo, em qualquer época. E nesses dias que nós estamos vivendo, que pouco tem se falado de pecado, para muitos o pecado nem existe. Pecado passou a ser problema. As pessoas não se referem mais a pecado como pecado, elas se referem a pecado como problema. De fato, o pecado é um problema, mas antes de ser um problema, ele é pecado. E pecado precisa ser tratado como pecado. Precisa ser confessado. Precisa ser de se apresentar diante de Deus com o coração quebrado e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, a minha vida está longe do teu altar. E confessar os pecados e se aproximar de Deus. Nós precisamos falar sobre essas coisas, porque nós temos visto e ouvido muita coisa, amado, nesses últimos tempos. As redes sociais estão aí, com um monte de pessoas que se intitulam pastores e pregadores, e que na verdade eles são apenas pessoas que alimentam o ego das pessoas nos púlpitos, falando aquilo que satisfaz o coração dessas pessoas, mas não fala do pecado, mas não fala da cruz. E sem cruz não há redenção, sem cruz não há vitória, sem cruz não há comunhão, sem cruz não há novo nascimento, sem cruz não há céu, sem cruz nós estamos distantes de Deus. Sem a cruz o ser humano está. Não há possibilidade alguma do homem ter comunhão com o Pai se não for pela cruz de Cristo. Por isso, a cruz é uma providência de Deus desde o Gênesis. Essa é a primeira fala da noite. Segundo ponto, a cruz de Cristo nos reconcilia com Deus. Por que ela nos reconcilia com Deus? Porque o pecado nos separou de Deus, nos distanciou de Deus. E quando digo nos distanciou, é porque em Adão todos pecaram. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso a necessidade de conversão, por isso a necessidade de novo nascimento. Mas alguém pode dizer: mas eu não fiz nada, foi Adão, não tem nada a ver com a vida de Adão. Temos, porque somos descendência de Adão. Porque nós nascemos e somos descendência daquele primeiro ser humano que Deus criou. E nele, toda a raça humana foi condenada. Toda a raça humana se separou de Deus. Por isso que é importante o novo nascimento. Por isso é necessário. Se não fosse tão necessário, amados, nascer de novo, vocês acham que Jesus perderia tempo com Nicodemos, falando para Nicodemos acerca do novo nascimento? E Nicodemos vai ter com Jesus de noite lá no João capítulo 3, e Jesus começa a conversar com Nicodemos, porque Nicodemos de fato tinha uma sede e necessidade de entender o que era nascer de novo. E Jesus passa tempo com Nicodemos explicando para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, você tem muito conhecimento, Nicodemos, mas você tem que se render ao meu senhorio. E a palavra de Cristo para nós nessa noite, e a palavra de Cristo, talvez você entrou aqui nessa noite e nunca teve uma experiência, ou talvez esteja nos visitando algumas vezes, ou talvez esteja nos ouvindo de casa,
eu digo para você, é importante e é necessário nascer de novo. Sem um novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Não existe para o homem estar no reino de Deus se não for pelo caminho do novo nascimento. E o novo nascimento nos aponta para a cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que nos reconcilia com Deus. É a cruz de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Ora, se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Todos nós éramos inimigos de Deus, por natureza. Todos nós, amados. E o que me admira é que quando nós nascemos de novo, quando Deus nos chama pela sua graça, às vezes muitos de nós começam a pensar que passou a ser alguma coisa, que nós não pecamos mais, que nós já somos bons demais, que nós já somos crentes demais. Amados, nós somos pecadores, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas pecadores. Só o Senhor é Deus e nós somos pecadores. E é bom ter essa consciência, para a gente não pensar que não erra mais, para a gente não pensar que não precisa crescer mais, para a gente não pensar que não precisa ficar atento àquilo que o pecado oferta para nós e que todos nós estamos sujeitos a cair. Então, amados, a cruz de Cristo nos reconcilia com Deus. Éramos devedores a Deus. Todos nós tínhamos uma dívida com o Pai, uma dívida impagável. Não havia, não há e nunca haverá dinheiro, nem bens, nem propriedades que sejam suficientes para pagar a nossa dívida, a dívida que o homem tinha com Deus. Só o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Só a morte de Cristo na cruz tinha e tem total suficiência para pagar a nossa dívida. Porque nós pecamos contra o Senhor. E Deus está virado. Deus está virado. Não se espante com o que eu estou dizendo, porque a Bíblia diz que Deus se ira. E Deus está virado com o homem por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus aplacou a ira de Deus. O sangue de Cristo aplaca a ira de Deus e nos torna seus amigos e faz de nós pessoas próximas de Deus. E é por isso que nós precisamos olhar para a cruz de Cristo com um olhar diferente, porque sem ela todos nós estamos perdidos. Sem cruz não há perdão, sem cruz não há comunhão com o Pai, sem cruz não existe saída para nós. Por isso a importância de olhar para a cruz com um olhar diferente, com o pensamento de quem, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero estar sempre aos pés da cruz, Senhor, porque é lá que eu, de fato, sei quem eu sou. A cruz revela quem Deus é e a cruz revela quem somos nós. A cruz revela um Deus Salvador, mas ao mesmo tempo a cruz revela que nós somos pecadores. Mas que nós podemos nos aproximar desse Deus pela cruz de Cristo. Então a cruz mostra que nós éramos devedores a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: E a vós, quando estáveis mortos dos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu, pregando na cruz. Cristo pegou um escrito de dívida. Era como se tivesse uma dívida contra nós. Havia uma dívida contra mim e contra você, porque o pecado aborreceu o Senhor. Mas havia uma dívida por conta disso. Mas Cristo, na cruz do Calvário, Ele pegou essa dívida e Ele cravou na cruz do Calvário. E Ele falou: Pai, eu estou pagando o preço. Ele cravou na cruz, ele pagou para Deus. Ele pagou a nossa dívida para Deus, porque nós éramos devedores a Deus. E Ele cravou na cruz. Quando Cristo estava sendo crucificado, Ele estava cravando na cruz toda a nossa dívida. E todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado.
Na cruz de Cristo. Amados, será que nós não devemos olhar para a cruz como outro olhar? É na cruz, é na cruz, é na cruz, é somente pela cruz que nós nos aproximamos de Deus. Não há saída. Não existe saída fora de Cristo. Não existe saída se nós não olharmos para a cruz de Cristo. E eu me lembro do episódio no Antigo Testamento, quando o povo hebreu estava murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés e diretamente contra o Senhor. E Deus se aborreceu com aquele povo e mandou serpentes abrasadoras para picar aquele povo. E aí Deus falou para Moisés que ele fizesse uma haste com a figura de uma serpente, para que quando eles fossem picados, olhassem para a serpente e fossem curados. E Jesus faz menção desse texto, porque aquela passagem representava aquilo que aconteceria com Cristo, porque ele seria levantado, e seria levantado na cruz, e todos aqueles que olhassem para ele seriam curados. Assim como nós olhamos para ele e fomos curados. Por isso que o texto diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto pode se referir à cura física, mas ele é muito mais, ele é sobretudo a cura espiritual, porque o pecado causou em nós uma ferida mortal. E essa ferida não havia remédio que pudesse curar, a não ser o sangue de Jesus. Por isso, quando olhamos para ele, somos curados. Por isso, pelas suas pisaduras, somos sarados. É isso que o texto está dizendo. Quando Isaías diz que pelas suas pisaduras somos sarados, ele está dizendo que pelas suas pisaduras de Cristo, que são as suas feridas, as suas chagas, todos nós somos perdoados. Todos nós nos aproximamos do Pai. Todos nós passamos a ter comunhão com o Pai. Isso é maravilhoso, amados. Isso é lindo demais. E nós não conseguimos compreender como que nós, sendo devedores, para pensar um pouco aí. Nós somos, e nós éramos devedores. Então quem tinha que pagar o preço era a gente. Porque a gente devia para Deus por causa do pecado. Mas Deus, na sua bondade, enviou Jesus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos olhar para esse texto com outro olhar agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo quando eu estava lá perdido, virei as costas para Deus, Deus mandou seu Filho para morrer na cruz por mim, quando eu mereci a morte, mas Ele colocou seu Filho na cruz em meu lugar. Esse texto está falando de uma substituição. Jesus nos substituiu naquela cruz, porque nós é que deveríamos estar nela, por causa dos nossos pecados. Por isso que eu digo que nós precisamos e devemos continuar, como diz o ditado, pianinho diante de Deus. Pianinho. Sem exigências, sem cobranças, sem querer alterar a voz com Deus. Tem gente que fica querendo alterar a voz com o Senhor. Senhor, por quê? Você não fez isso, por quê? E nós não estamos nessa condição. Nós somos mortais, amados. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos sempre diante daquele que é eterno, diante daquele que não muda, diante daquele que, se quiser nos consumir, basta olhar para nós e pronto, acabou. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, diz a sua palavra. Por isso nós devemos nos achegar ao Senhor com o coração bem quietinho, bem quebradinho, sem altivez, para que Ele nos ouça e nos atenda, conforme a vontade dEle. Então a cruz de Cristo mostra que nós éramos devedores. A cruz de Cristo, Cristo se fez maldito por nós naquela cruz. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. E tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos
22 e 23, que diz isso, que todo aquele que pecasse contra o Senhor, esse seria pendurado no madeiro. E esse que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito de Deus. Ou seja, Deus o veria como maldito, porque ele pecou, porque ele havia transgredido a lei. E Cristo, embora não tenha transgredido a lei, e embora ele nunca tivesse tido pecado, ele se fez pecado por nós. E a palavra do Senhor diz que aquele que não conheceu pecado, ele mesmo se fez pecado por nós. Jesus se fez maldito. O bendito se fez maldito. Precisamos olhar para a cruz com outro olhar. Porque na cruz, aquele bendito de Deus, o Deus eterno, o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. O próprio Deus se fez maldito por nós, amados. E quem somos nós diante do Senhor para reivindicar alguma coisa? Se não para nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. E é por isso que Isaías, quando ele tem a visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Dos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E quando Isaías tem a visão da glória de Deus, e que ele é purificado com aquela brasa que o anjo toca nos seus lábios, a única coisa que Isaías, o único sentimento que vem ao coração de Isaías, depois de ser purificado e de ter a visão da glória de Deus, ele disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E é esse sentimento que deve impulsionar o nosso coração. Diante de tamanho sacrifício, de tão grande amor revelado, nós não temos nada que cobrar de Deus, a não ser dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Esse é o sentimento que deve nortear o nosso coração, amados. Porque a presença de Deus, ela nos dá descanso, ela nos dá paz. E por isso que tem muitas pessoas aflitas, porque não tem descansado no Senhor, não tem dito para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Sabia que a falta do eis-me aqui traz tormento para as pessoas? Porque nós fomos criados com uma missão, nós fomos criados com um propósito, e quando nós estamos fora desse propósito, nós não estamos bem. Quando nós estamos fora do propósito principal, que é de glorificar a Deus com as nossas próprias vidas, a nossa vida não vai bem. Nós só estamos bem de fato, de verdade, quando nós estamos na vontade do Pai. Quando nós dizemos para Ele: eis-me aqui, Senhor, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, ainda que muitas vezes vai ser, ainda que não seja aquilo que me agrada, porque isso é certo, isso é o que vai acontecer. A vontade de Deus vai contrariar a nossa vontade. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são outros, amados. E a conversão por meio da cruz é Deus nos trazendo do caminho tortuoso para nos alinhar ao seu caminho. Conversão é sair da direção oposta a Deus e caminhar na direção de Deus. Conversão não é vir para a igreja. Conversão não é levantar as mãos, nem cantar as músicas. Não é nada disso. Conversão é quando o nosso coração abandona os ídolos e se volta para o Deus vivo. É para isso que Deus nos chama. Deus não chamou as pessoas para serem evangélicas. Ela chamou os homens e as mulheres para se converterem dos seus pecados, dos ídolos, para Ele, para o Deus vivo. Por isso que é uma confusão tão grande. Muita gente, a nação toda nas igrejas, mas a gente não percebe as mudanças. As pessoas dizem: está havendo um avivamento. Eu sei que Deus trabalha todo o tempo. Deus nunca deixou de trabalhar. E Jesus diz isso: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não depende de movimentos. Deus age onde Ele quer. Mas há uma contradição muito grande quando nós dizemos que a nação passa por um mover de avivamento. Que avivamento é esse que as pessoas não se convertem? Que avivamento é esse que as pessoas não têm consciência de pecado? Que avivamento é esse que as pessoas não amam a palavra?
Que avivamento é esse que as pessoas têm, parece uma ojeriza a congregar? Que avivamento é esse? Não existe. Existe o agir de Deus em todos os lugares. Porque a glória de Deus enche toda a terra. E Deus está trabalhando o tempo todo em todos os lugares. Mas nós precisamos separar isso de avivamento. Avivamento é quando o povo de Deus se volta para Deus e, consequentemente, toda uma nação acaba reconhecendo os seus pecados. Reconhecendo que ela está fora do padrão de Deus. Mas o que nós vemos e ouvimos é que há uma mundanização da igreja. Ao invés de um avivamento, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. E temos perdido muito tempo com aquilo que não é de Deus. Por isso nós estamos nos distanciando do propósito. Mas Deus nos chama pela sua cruz. Pela cruz de Cristo nessa noite, a palavra para nós é que nós devemos nos achegar aos pés da cruz. Quebrados diante de Deus. Para que Deus, na sua misericórdia, nos perdoe e nos use para a sua glória. Esse é o chamado de Deus para nós. Sua morte tinha que ser pública, pois na cruz ele expôs todo o principado e potestade. Jesus morreu e não foi às escondidas, foi público a sua morte. Sabe por que foi público? Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus exibiu todo o principado e potestade. Todos os demônios, Satanás, todos eles foram expostos na cruz. E Jesus não só expôs, mas Jesus triunfou sobre eles na cruz. Ele triunfou. Tinha que ser público. Tinha que ser pública a sua morte, porque o seu triunfo tinha que ser notório. E foi notório. Ele triunfou. Aleluia. Ele triunfou e nós também podemos triunfar. Não por nós mesmos, mas pela cruz. Mas quando nós estamos em Cristo, nós também triunfamos. A cruz de Cristo traz triunfo. E tinha que ser pública. Que lindo, amados. Que lindo. Ele triunfou. Ele triunfou. Ele é o Senhor. Ele não foi vencido. Ele não foi vencido. Não foram os homens que tiraram a vida de Jesus. Foi Ele que deu a própria vida. Ele mesmo disse assim, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Aleluia. Ele é o Senhor da vida. A morte não vence a vida. Ele falou, eu dou a minha vida. Vocês podem tentar tirar a minha vida, mas eu aqui dou. Porque Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Porque nós precisamos ter essa certeza, amados. Que fica parecendo que Jesus fracote foi levado para a cruz. Não, Ele é o Senhor eterno. Ele é soberano. Tudo isso era o propósito de Deus. Tudo isso era o querer de Deus por mim e por você. Por isso a cruz deve ser vista por nós com um outro olhar. A cruz é poderosa. A nossa vitória está na cruz de Cristo. É lá que nós triunfamos juntamente com Ele. Porque Ele triunfou. E nos dá a vitória. Em nós mesmos nós não conseguimos vitória nenhuma. Contra os demônios, contra nenhuma batalha da vida. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. É isso que o texto está dizendo ali. Quando o texto diz, olha, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vencedores sobre o pecado, sobre as hostes, sobre as dificuldades da vida. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Somente. Somente. Aleluia. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. A Ele seja o louvor para sempre. Éramos filhos da ira. Éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3 a 5 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que esse texto está dizendo. Como os outros, nós éramos merecedores de quê? Da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos.
Deus que é rico em misericórdia, quando nós estávamos debaixo da ira, quando nós éramos filhos da ira, Ele não nos pisou, Ele mandou seu Filho. Ele diz: eu salvo vocês. Mesmo que vocês tenham virado as costas para mim, eu dou meu Filho para vocês. Ainda que vocês tenham manchado as suas vestes com o pecado, eu coloco o meu Filho na cruz. E pela morte do meu Filho na cruz, todo aquele que olhar para Ele será lavado, será redimido pelo sangue do meu Filho amado. A vitória é na cruz. A nossa vitória está na cruz. A nossa vitória nesse tempo de pandemia está na cruz. Olhar para Ele, como diz o salmista, e olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos jamais sofrerão decepção. Olhando para Ele, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Ele é bom. O Senhor é bom. A gente não é não, mas Ele é. O tempo todo Deus é bom. Sua morte era inevitável. Tinha que ter derramamento de sangue. A morte de Jesus era inevitável. E aí, o texto que eu gosto muito, João capítulo 12, versículo 27, ele diz assim: olha, agora a minha alma está perturbada, Jesus falando. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. A alma de Jesus estava angustiada. E ele bem que poderia dizer, e ele disse: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nesse texto Jesus está dizendo: olha, a minha alma está angustiada. Será que eu devo pedir ao Pai para me livrar desta hora? Mas ele mesmo disse: não, eu vim para isso. Eu vim para este fim. Eu vim para morrer, para salvar. Ele veio para este fim, amados. A cruz era inevitável. A cruz era inevitável. E quero dizer para nós também nessa noite que para mim e para você, a cruz é inevitável. Porque Jesus falou assim: qualquer um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois faz o quê? Faça o quê? A cruz é inevitável para todos nós. A cruz não foi inevitável somente para Jesus, não. A cruz é inevitável para todo aquele que nasceu de novo. Não há novo nascimento sem cruz. Não há caminhada cristã sem cruz. E cruz fala de renúncia. Cruz fala de morte. Cruz fala do despojo da nossa vontade sendo trocada pela vontade de Deus. É inevitável. A cruz é inevitável. Não tinha outro caminho. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam por sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tinha que haver derramamento de sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É com o sangue de Jesus que nós somos purificados. Por isso tinha que ter derramamento de sangue. Porque no Antigo Testamento, quando o povo pecava, o sacerdote imolava o animal sem defeito. Porque esse animal sem defeito já é uma tipologia de Cristo. Ele já representava Cristo. Então esse animal não podia ter defeito nenhum, porque já era um tipo de Cristo. E quando aquele animal era sacrificado, os sacerdotes aspergiam sangue sobre o tabernáculo, o instrumento do tabernáculo, o povo era purificado. Ele representava o povo e o povo era purificado. O povo era perdoado dos seus pecados. E esses sacrifícios da antiga aliança apontavam para um sacrifício muito mais superior, que é o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de touros e bodes era passageiro, era momentâneo. Tinha que o tempo todo estar matando animais. E era uma matança de animais porque o povo só vivia pecando. Mas a palavra do Senhor diz que o sacrifício de Jesus é um sacrifício uma vez por todas. Um único sacrifício de uma vez por todas. Um sacrifício eterno que pode nos livrar. Não somente da culpa aparente, mas é um pecado que purifica todo o nosso interior. É um sangue que purifica todo o nosso interior. O sangue de Jesus purifica todo o nosso interior. Ele nos purifica, mas não há pecado que o sangue de Jesus não lave.
Não há pecado que o sangue de Jesus não limpe. Não há pecado que, sendo confessado, não recebamos o perdão do Pai, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Fomos crucificados com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, versículo 5. Porque se temos sido unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não vivermos mais, servirmos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fomos crucificados. Quando Cristo morreu, Ele morreu a nossa morte. Todos nós que estamos em Cristo, morremos com Cristo. Mas alguém pode dizer, mas eu não me vi morrendo. É pela fé. Nós estávamos lá. Nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Por isso que nós fomos vivificados. Por isso que nós recebemos vida em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. É nele. A nossa vida, a vida eterna que temos, é por causa de Cristo Jesus. Fomos vivificados. Morremos com Ele e ressuscitamos também com Ele. A sua morte na cruz também foi a nossa morte. Na cruz, Ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando, Paulo está dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Você acha que venceu Jesus? Onde está o teu aguilhão? Jesus te venceu. Jesus é vencedor, amados. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é invencível. Jesus não é um homem da história apenas. E é triste como muitas vezes as pessoas conseguem enxergar apenas o Cristo histórico e não enxergam o Cristo que é Deus, o ungido de Deus, aquele que estava no princípio, como a palavra de Deus diz. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É Jesus. Ele é eterno, é o Cordeiro eterno de Deus, que nos dá a vitória. Bendito para sempre é o nome do Senhor. A cruz de Cristo não pode ser romantizada. Não há romantismo na cruz de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fomos sarados. Cristo morreu, e nós devemos também levar no nosso corpo as marcas de Cristo. Devemos levar na nossa vida as marcas de Cristo. Não há romantismo. A vida cristã é uma vida de vitória, mas não é uma vida de romantismo, onde nós não vamos enfrentar as batalhas. As lutas, elas acontecem todos os dias. E sabe qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nosso maior inimigo, o maior inimigo do homem é ele mesmo. A natureza do pecado. Porque tantas vezes nós somos vencidos por nós mesmos. Eu sou, amados. Todos nós somos vencidos. A gente não triunfa sempre. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas fraquezas. E muitas vezes nós nos vemos aprisionados, clamando ao Senhor: Pai, me livra disso, Senhor, me livra desse pecado, Senhor, me livra disso, que isso está me fazendo mal, Senhor, me liberta disso, porque isso vai me distanciar do Senhor. Somos nós mesmos. Lá no Éden, não foi Satanás o maior inimigo do homem. O maior inimigo deles foram eles mesmos. O coração deles se encheu de orgulho. O inimigo sugestionou, mas não forçou nada. Assim como nós, ele não força nada, ele apresenta as opções. Ele apresenta, ele sugere. Mas nós é que precisamos nos fortalecer no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, primeiro ele diz: fortaleçam-se no Senhor. A batalha não é vocês que vencem. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que vocês sejam vitoriosos.
É no Senhor que nós vencemos. Moisés venceu porque ele confiou no Senhor. José, lá no Egito, venceu na casa de Potifar a tentação da mulher porque ele confiou no Senhor. Não era porque ele era bonzão, não é nada disso não. E Deus não tem filhos prediletos não, viu, amados? Porque muito embora a Bíblia diga que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quando Davi vacilou, a gente sabe o que aconteceu. Todo mundo conhece a história. Deus não tem filhos prediletos. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa dizer que Deus tem filhos prediletos, porque Ele não tem. Deus nos ama indistintamente e Ele não faz acepção de pessoas. E todos aqueles que temem ao Senhor são também segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, era. Mas todos os homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que temem ao Senhor em qualquer lugar do mundo, são também homens e mulheres e jovens segundo o coração de Deus. É uma nova geração, amados. O tempo de Davi já passou. É um novo tempo, 2020, é um tempo novo. É um tempo de Deus, onde Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração também. Senão a gente fica na história, mas só Davi era segundo o coração de Deus. Deus não procura, Deus procura sim. Homens e mulheres segundo o seu coração. Verdadeiros adoradores, Deus procura. Deus está procurando, amados. Deus está procurando. E sabe qual é o caminho? A cruz. O caminho é a cruz. Aleluia. Não tem outro caminho, não tem atalhos. Apesar do povo brasileiro ser conhecido o povo do jeitinho, não tem atalhos. Não tem atalhos. Tem um caminho. E o caminho é Cristo. E o caminho é a cruz. Aleluia. Jesus disse que o caminho é estreito. Não dá para passar com a bagagem. Tem que largar. Tem que deixar porque ela nos atrapalha. E a carta aos Hebreus, ele vai dizer que nós devemos deixar todo o peso e todo embaraço. Existem coisas que nos embaraçam na caminhada. E às vezes não é nem pecado. Tem um pecado que nos atrapalha, sim. Mas tem coisas na nossa vida que são coisas legítimas. Vocês sabiam que coisas legítimas podem nos afastar do Pai? Você sabia que as coisas legítimas que a gente costuma ter no nosso dia a dia, mas isso é tão bom, isso é ótimo, eu estava precisando tanto disso, é um emprego, é uma função, é uma promoção, são coisas desse tipo, que Deus abençoe o seu povo, sim, mas existem muitas coisas legítimas na nossa vida que nos atrapalham na caminhada com o Senhor. E nós precisamos tomar cuidado. É por isso que Hebreus diz, deixando de lado todo o pecado e todo embaraço. Porque não é só o pecado que nos afasta de Deus. Os embaraços nos enganam, faz a gente pensar que nós estamos no melhor da nossa vida e nós estamos deixando de viver para Deus por causa dessas coisas. E por isso nós devemos tomar cuidado com isso. Amém? Amém. Deus é bom. Na cruz ele disse, está consumado. Está consumado. Na cruz, Jesus consumou, pela sua morte, pelo seu sangue vertido, ele venceu. Foi o golpe final no inimigo das nossas almas. Foi o golpe final para dizer, olha, a minha morte na cruz representa a minha vitória, o golpe final na tentativa do maligno de querer roubá-los. É o golpe final, porque em mim vocês têm vida eterna. Quando vocês morrerem, vocês de fato não morrerão, mas passarão da morte para a vida. A cruz, na cruz ele disse, está consumado. Em grego essa palavra significa tetelestai, que significa está consumado. Está consumado, amados. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Está consumado, está consumado. Ele não morre mais, ele morreu uma vez por todas e ponto final. E o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. O sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. E a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai é que Ele enviou o seu Filho amado. Ele disse, olha, se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for, Ele virá. E Ele foi porque Ele foi elevado às alturas. Como o sacrifício de Jesus foi aceito, o Consolador foi enviado. O Consolador é o Espírito Santo, que é da mesma natureza de Jesus. O Espírito Santo não é um Deus menor, é da mesma natureza do Pai e do Filho. E Ele está em nós, Ele habita em nós.
Ele foi mandado, o Espírito de Deus foi mandado por Jesus. Tem um hino que diz: Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. O Espírito de Deus foi mandado por Jesus. E nós temos vida, e nós somos morada de Deus, porque o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Aleluia. Uma cruz está posta para nós. A cruz não é só de Cristo, tem uma cruz que foi posta para nós também. E eu já disse o primeiro texto, tem um outro texto. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a vida verdadeira. Tem que ter renúncia, amados. Tem que renunciar. Por isso que eu falei anteriormente dos embaraços, das coisas que nos atrapalham. Porque a carta de Paulo aos Filipenses vai falar de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E sendo conhecido em figura humana, assumiu a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele teve que se esvaziar. Ora, se Jesus precisou se esvaziar, o que dizer de nós? Se Jesus abriu mão da prerrogativa de Deus que ele tinha, o que dizer de nós? Nós precisamos. E não há cristianismo sem cruz. E cruz fala de renúncia, de deixar para trás. Tem um hino, uma música de Kleber Lucas que ele diz: vou deixar na cruz tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor. Ele nos chama, amados. Ele nos chama pela cruz. É deixando na cruz. Tem que deixar na cruz. Senão não é cristianismo, é religião. É ajuntamento sem sentido. O ajuntamento pode ser o mais lindo que for, mas amanhã é segunda-feira. E é lá, na segunda-feira, como nós ouvimos na semana passada, o pastor Léo falando, quando a gente vai para a nossa demanda diária, das nossas segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, lá naquele ambiente de trabalho, um ambiente escolar, em todos os lugares, em todas as repartições que a gente trabalha, ou visita, ou a gente passa, é lá que nós deixamos as marcas de Cristo. É lá que esse Cristo crucificado precisa ser conhecido. Você que trabalha, que é autônomo, você é autônomo, eu sou autônomo, a sua vida autônoma deve refletir a glória de Deus, deve refletir que você olhou para Cristo na cruz. Você é empregado, a sua vida como empregado deve refletir que você teve um encontro com Cristo na cruz. Você é patrão, a sua vida deve refletir que você teve um encontro com Cristo na cruz. Porque a cruz não olha para os níveis sociais. A cruz nivela todo mundo e é por baixo. Ninguém é nivelado acima. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho posses. A cruz fala, é aqui de baixo. Ah, mas eu sou bom na sociedade. Aí a cruz fala, é aqui de baixo. Ah, mas eu tenho proeminência na cidade. A cruz de Cristo fala, é aqui embaixo. É aos pés da cruz. E aquele homem, aquele publicano, ele não entendeu quando ele convidou Jesus para entrar na casa. A pecadora se jogou aos pés de Cristo. Mas aquele publicano, aquele mestre da lei, tinha Cristo ao seu lado, mas ele se achava bom demais para reconhecer que era pecador. Mas aquela mulher correu aos pés de Cristo e lavou os pés de Cristo com as suas lágrimas e enxugou os pés de Cristo com o seu cabelo. E Jesus falou, essa mulher está salva. Essa mulher reconheceu quem sou eu. A cruz de Cristo nivela todos nós por baixo, para que ninguém bata no peito e diga, ah, eu sou bom. Não. E Paulo fala assim, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo.
Porque por meio da cruz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Longe de mim, Paulo fala, longe de mim qualquer glória, a não ser na cruz de Cristo. Sabe por que Paulo diz isso? Porque a cruz quebra o nosso orgulho. A cruz quebra qualquer altivez do nosso coração. Porque a cruz revela a nossa pecaminosidade. E quando a gente se olha e vê que a gente não é tão limpinho como a gente diz, como a gente pensa que é limpinho, aí a gente fala, vixe, tu é sujinho. E aí a gente corre para Jesus para ele lavar a gente. A cruz ela quebra o nosso orgulho. E é por isso que nós precisamos estar aos pés da cruz. Porque quando a gente se afasta da cruz, o orgulho toma conta e a gente pensa que é bom demais. E aí estamos distantes de Deus. Quem foi crucificado com Cristo não vive mais para si mesmo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a minha vida e a sua vida não é mais nem minha nem sua, é de Jesus. Porque foi ele que morreu e ressuscitou por nós. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo declara, já estou crucificado. Nós devemos dizer também, amado, todos os dias, e é uma luta, que tem dia que o velhadão fica querendo. É triste dizer, amado, ele quer aparecer. Ele quer aparecer. Tem uma frase que dizem que foi Lutero que disse, não sei se foi, mas ele diz assim que quando ele foi batizado, ele pensou que o velho homem ia morrer, mas depois ele pensou que o velho homem tinha morrido, mas depois ele descobriu que o cabra sabia nadar. Foi. E aí a luta continua. E a luta continua. Mas a gente precisa dizer todas as manhãs, Senhor, eu quero estar crucificado. Senhor, eu quero estar crucificado. Senhor, eu quero estar crucificado. E tem dia que é difícil orar, tem dias que é difícil ler a palavra, tem dias que a gente enfrenta as batalhas, que fala, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar o dia sem ceder a essa tentação? Aí a gente fala, Senhor, estou aqui, tem misericórdia. E o Senhor vem com a graça dele e nos levanta. É porque é pela graça, amados. É pela graça. Porque senão a gente não consegue. Mas o Senhor é bom o tempo todo. A cruz de Cristo nos trouxe bênçãos eternas. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se temos sido unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que para a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como ofensa pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne de Cristo. Então, nenhuma condenação há. Os benefícios da cruz, não somos mais condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu quero fazer uma ressalva, como eu disse outrora. Nenhuma condenação há, não é para aqueles que cantam na igreja, não é para aqueles que visitam a igreja, não é para aqueles que são membros da igreja, não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. É diferente, é totalmente diferente, amados. É para aqueles que estão em Cristo. E estar em Cristo implica passar pela cruz. Faz-nos olhar, a cruz faz-nos olhar para aquele que venceu, que é o próprio Cristo. Hebreus 12:2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa,
para que não vos fatigueis na caminhada. Devemos olhar para Cristo, para não desanimarmos na caminhada, porque a caminhada é árdua, e às vezes nós nos cansamos, às vezes a gente quase que desfalece, às vezes parece que a fé foi embora, mas nós olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que ele construiu a nossa fé. Essa expressão autor e consumador, ela fala daquele que criou a nossa fé. Ele é o autor, ele que escreveu a nossa fé, e ele é quem sustenta a nossa fé. Então, quando nós olhamos para ele, a gente não desanima na caminhada. Mas se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, a gente cai. Olhemos para Cristo, caminhemos na direção de Cristo, porque é ele que nos dá a vitória. E para finalizar, a cruz de Cristo nos aponta para as coisas lá do alto. Colossenses 3:1. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Gálatas 6,14. Como eu disse outrora, Paulo diz: longe dele esteja gloriar-se, a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo quebra a nossa altivez e nos coloca aos pés dele mesmo, que é o nosso lugar, amados. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Ajoelhe-se aos pés da cruz. Nunca saia dos pés da cruz. Nunca saia. Nunca abandonemos a cruz de Cristo. Não um símbolo, não um pedaço de madeira, não, mas a cruz de Cristo com o seu significado mais profundo. O lugar onde o bendito se tornou maldito por nós. O lugar onde Deus nos reconciliou com Ele. O lugar onde aqueles que estavam mortos receberam vida. É na cruz de Cristo. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que essa compreensão da cruz esteja cada dia firme na nossa vida. Curva sua cabeça nesse instante. Eu pedi a menina para colocar um cântico aqui. Pode soltar. Sigamos. João, o pessoal da música vai se aproximar aqui, mas curva sua cabeça. Vamos pensar um pouco, curva sua cabeça e comece a falar com o Senhor sobre aquilo que nós ouvimos nessa noite, na sua palavra. Aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não por méritos nossos. Não foi o nosso esforço que nos salvou, não foi o nosso merecimento que nos salvou. Foi a cruz de Cristo. Foi o Cristo ressuscitado, foi o Cristo crucificado que se entregou por nós. Ele é digno de glória, amados. Ele é digno de honra. Ele é digno de toda a entrega do nosso coração. Assim como Isaías se viu pecador diante de Deus, nós também somos pecadores diante de Cristo. Estamos diante da cruz de Cristo e devemos ter o mesmo sentimento de dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, se não fosse o Senhor. Ai de mim, ó Deus, se não for a tua cruz, se não for a cruz de Cristo, onde Ele foi pendurado para salvar, para perdoar os meus pecados, para me fazer ter uma nova vida. Ai de mim, Senhor, se não fosse a cruz de Cristo, onde o bendito se tornou maldito por causa de mim, assumiu o meu lugar, assumiu a minha culpa. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Teria perecido, ó Deus, se o Senhor não tivesse enviado o teu Filho amado. Teríamos todos nós já morrido, e estaríamos todos nós sem nenhuma esperança, e continuaríamos como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor nos arrebanhou, o Senhor nos trouxe para o teu aprisco, por meio do sangue do teu Filho amado. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos por teu amor e por tua graça. Nós te bendizemos por teu cuidado. Nós te bendizemos, ó Deus, pela tua providência divina e eterna, que providenciou um cordeiro. Assim como o Senhor providenciou um cordeiro para cobrir
Adão e Eva quando eles pecaram. O Senhor providenciou. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus da providência. E nos deu o teu Filho amado. E nós louvamos o teu nome nesta noite. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. O nosso coração se enche de alegria, de gratidão, Senhor, de gratidão, porque todos nós estávamos perdidos. E nessa noite nós queremos dizer para o Senhor que nada somos sem ti, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que tu és tudo que nós temos. O Senhor é tudo que a gente tem, Senhor. Tu és a nossa porção, tu és a nossa herança. Tu és o nosso Salvador bendito. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado porque tu entregaste o teu Filho inocente pelos culpados. O inocente pelos culpados. O justo pelos pecadores. E nós louvamos o teu nome, Senhor, por teu amor, por tua graça. Nada somos. Não temos direito algum de questionar o Senhor. Não temos direito algum de reivindicar nada do Senhor. Nada, Senhor. Simplesmente dizemos para ti: tem misericórdia de nós e eis-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós e eis-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós e eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Purifica-nos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, aqueles que entraram nesta noite aqui, talvez com uma culpa no coração por algum pecado que cometeu e acha que não tem perdão, mas o teu sangue nos purifica de todo pecado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, tira toda a culpa do coração de quem entrou aqui com esse sentimento, em nome de Jesus, Pai, e traz o teu perdão e a tua paz, em nome de Jesus. E para todos aqueles que estão ouvindo, ou que entraram, que nunca tiveram a experiência, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, os convença, que o teu Espírito, ó Deus, ministre no coração deles da importância e da necessidade de nascer de novo, da necessidade de reconhecer o Cristo crucificado, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Josimar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor pela ministração, pela mensagem. Estava pregando e eu lembrei de uma reunião de pastores que teve lá em Belo Horizonte, que eu participava mensalmente, e o pastor Delmo, ele ministrou uma mensagem mais ou menos assim: cristocêntrica, mostrando Cristo como cabeça da igreja, e que Cristo como cabeça da igreja, como quem morreu pela igreja, a igreja tem que seguir Cristo, né? Cristo determina o que a igreja deve viver. E uma mensagem muito boa, e ele falando assim dessa questão de hoje. A igreja brasileira é uma igreja muito nova em relação a outras igrejas, outros países. Ele falando que é um adolescente, tem os seus 200 anos por aí. E essas práticas, muitas práticas que a igreja vem tomando. Aí depois que ele pregou aquela mensagem, no final, um diácono da igreja veio com uma pedra, porque ele foi até a prefeitura, pediu uma licença do prefeito para orar no monte, e aí ele veio com aquela pedra para o pastor ungir, que era como se fosse assim uma simbologia. Aí ficou aquele burburinho assim entre os pastores. Depois de uma mensagem dessa, ele faz um negócio desse, ele não entendeu nada da mensagem, né? E aí eu quero dizer o seguinte, que nós possamos receber essa mensagem e que essa mensagem surta efeito em nós, né? E que nós possamos, a partir dessa mensagem, renunciar certas práticas, certas coisas que não condizem com a cruz de Cristo. E nós, olhando para a cruz, nós vamos ver em nossas vidas o que deve ser tirado.
né? Pode ter certeza, né? Então que nós não façamos como aquele diácono, né? Que depois da palavra, a palavra totalmente denunciando certas práticas, ele veio justamente na contramão e aí ficou aquele. Então que amanhã ou depois, daqui para frente, que antes de nós tomarmos algumas decisões ou algumas práticas, nós possamos lembrar dessa mensagem, né? E falar, não, eu ouvi aquela mensagem, não vou fazer de surdo, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Amém? A cruz de Cristo, irmãos, não podemos negligenciar, não podemos desprezar a cruz de Cristo, porque nela está a nossa vitória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sejamos alimentados na palavra. E que amanhã, depois, como o Dal falou, porque aqui está muito bem, mas às vezes quando sai daqui, aí já começa os embates. Mas nós devemos continuar olhando para a cruz de Deus. Amém? Faça como eu teve uma vez que eu tive que dar uma chamada mais forte nos irmãos, porque lá em Belo Horizonte o pessoal ficava, bora, pastor, bora, faz um retiro. A gente fazia o retiro, pastor, porque eu estou fraco, estou vazio. Com questão de uma semana depois, os irmãos queixando, pastor, eu estou fraco. Eu falei, peraí, então tem uma coisa errada. Então a gente vende a igreja, compra um sítio, e aí ele fica no retiro direto, porque aí não dá tempo de ninguém esvaziar, ninguém fica frio, né? Porque, irmãos, a palavra tem que entrar no nosso coração e gerar vida. Porque essa palavra é para mostrar a diferença lá, no nosso local de trabalho, na sociedade onde a gente vive. A gente mostrar o seguinte: nós estamos crucificados com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor e que a palavra do Senhor venha produzir mudança, transformação nas nossas vidas. Nós estamos chegando ao término. Nós vamos orar pelo irmão Cristóvão. No final faremos a oração. O irmão Cristóvão vai fazer uma cirurgia amanhã. Nós vamos orar e os irmãos continuem orando nas suas casas, intercedendo pelo irmão Cristóvão. Nós vamos agora, tem alguma comunicação social, algum aviso? Graça e paz, igreja, boa noite. Através dessa live foram alcançadas 275 pessoas, interagindo conosco 41 irmãos. Temos alguns destaques: Edinalva Gomes, Sandoval de Jesus, Maria Silva, Irene Cossiano, em Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul, Nilde Rodrigues, Zizina Alves, Sandra Brandão, Aloélia Santos, Renato Viana, Célia Silva e sua família em Itabuna. Temos 2 pedidos de oração. O irmão Carlito Justiniano pede oração por sua cirurgia e o irmão Sandoval de Jesus pede oração por sua família. Amém. Nós vamos estar orando, como o pastor tem sempre dito, né? Os pedidos são colocados na caixa e todas as manhãs, de segunda a sexta, de 5h30 às 7 horas, tem aqui o culto matinal, oração e estudo da palavra. Se você puder vir, venha, que tem, realmente uma bênção. Os nossos cultos, terça-feira às 19h30, sexta-feira, 19h30, domingo, 9 horas, escola bíblica, às 19 horas, culto de louvor e adoração, estudo da palavra. E na quinta-feira, às 3 horas, tarde da bênção. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Zene para estar orando, a líder de missões. E depois nós vamos estar despedindo a todos com a bênção apostólica. Irmã Zene, está por aí ainda? Nós vamos estar orando e continue, irmãos, pedindo ao Senhor para que a palavra fique no seu coração. Joga essa palavra fora não.
fiel a esta palavra de toda aceitação, digna esta palavra de toda aceitação. A gente sabe que nas nossas vidas tem coisas ali que parece que elas estão arraigadas mesmo ali, que parece que não sai, mas na cruz elas saem. Pela cruz de Cristo elas são arrancadas. E nós poderemos ser identificados por Ele como discípulos de Cristo, verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar falando com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, nós sabemos que, assim como aqueles 2 discípulos, Senhor, caminharam ao caminho de Emaús, Senhor. Meu Deus, a terceira pessoa estava ali com eles, chegou a conversar com eles. Oh, Pai, foi no partir do pão, foi na saída, foi na despedida, Pai. Oh, Senhor, que eles sentiram a palavra queimando, Senhor, aos seus corações. Oh, Pai, de forma tremenda e maravilhosa. Oh, Senhor, abriu-lhes o entendimento e eles puderam compreender que era o Senhor que estava ali com eles. Ah, Pai, ali eles guardaram aquela palavra: voltem para Jerusalém. Aleluias. Voltem para o primeiro amor. Voltem para o seu mestre. Ah, porque eu não fui embora. Eu estou convosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Queima, Senhor, nessa noite no nosso coração, que nós podemos sair daqui, Senhor, cheio da tua presença. Oh, Senhor, não somente aqui, mas nos nossos lares. Continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento durante esta semana, Senhor. Oh, meu Deus, naquilo que nós temos dúvida, naquilo que nós temos dificuldade, és o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, que vive para sempre. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Ah, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Ó, Senhor, que nós possamos verdadeiramente deixar tudo aos teus pés, toda a religiosidade, toda a idolatria, todo o pecado, e viver contigo, Pai, em todo momento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te pedimos pelo irmão Cristóvão, que estará fazendo a cirurgia amanhã. Colocamos diante do Senhor, Pai, a vida do teu servo. Tenha misericórdia deles, pedidos que foram aqui, Senhor, feitos pelos irmãos que participaram pela internet. Ó Deus, o irmão Justiniano, lá em Salvador, que vai fazer também uma cirurgia, nós entregamos nas tuas mãos. Os que estão enfermos, doentes, o Senhor pode curar, o Senhor Deus que cura. Obrigado, Senhor, por tudo. Ergam as suas mãos. E o amor de Deus, nosso Pai, que deu o seu Filho por nós, que nos amou de tal maneira, que a graça do Senhor Jesus, que a obediência ao Pai foi a cruz por nós, que levou sobre ele os nossos pecados, que deu a sua vida por nós, que nos salvou, e as 12 consolações do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai para morar em nossos corações, que habita em nós, que nos guia em toda a verdade, que é a palavra do Senhor. Seja com todos, com a sua família, com a nossa cidade, com a nossa Bahia, com nossa nação, hoje e sempre. Amém.